O Atlético já tem mais vitórias no Brasileirão atual do que na edição passada, não deixa de ser, como visitante, obviamente, não deixa de ser alentoso. Mas é um avanço considerável, porque o Atlético tinha esse problema, nós estamos falando aqui, não é só dessa temporada, nós estamos falando de outras temporadas. E o Atlético conseguiu, não foi qualquer vitória. Você jogar contra o Vasco, independente do momento do Vasco em São Januário, e vencer, é muito difícil jogar lá. É difícil vencer o Vasco. Nós vencemos o Vasco lá. Aí, o Palmeiras, você jogou? É difícil. Eu joguei, eu vesti a camisa. O cara que viaja, igual eu viajo, está do lado do atleta o tempo todo, eu tenho que sentir como pertencente. Não, jogando e sofrendo aí, lá galera. como eu sofro. Tem que sentir dor. Tudo respinga em mim, meu amigo. Quando perde, respinga, você não tem noção. Palmeiras vencer lá, difícil. O Cruzeiro... Pô, no momento que estava o Atlético, estava o Cruzeiro, você vencer também é difícil. E a Chapecoense, tudo bem, que não vivia um grande momento, mas foi lá e fez 4-0. Eu vejo, já é o sétimo, o Atlético está em sétimo lugar como visitante. Há um tempo atrás aí, cara, o Atlético tinha 10% de aproveitamento, estava lá como 15º, agora já está em sétimo. Agora tem que melhorar um pouquinho mais o aproveitamento em casa, porque essa questão do empate contra o Bahia atrapalha um pouco. Aí teve empate contra o Botafogo, empate contra Remo, empate contra Palmeiras. Isso aí vai caindo. Contra o Palmeiras foi no apito. O Galo foi roubado dentro de casa, no apito. O gol no lado do Se tivesse Coelho sendo ali, automático naquilo ali, era gol legal. Né? É. Então ali foi no apito. Contra o Remo eu lamento pra caramba. Também. Porque, pô, não dá pra você perder Botafogo, contra o uma Grêmio. desatenção no finalzinho. O Botafogo, aquela desatenção no final ali, mas vai lá. Mas o Remo em casa e roubado contra o Palmeiras. Não vai lá não, HG. Você não lembra não do gol do Botafogo? A bola bate nas costas do Júnior Alonso. E sobra pro atacante do Botafogo, acho que é o Arthur Cabral. E ele fica sozinho. Porque eu falei, eu prefiro 10 lianco doido do que 20 panda. Ô Breno, esses números também, eles vão gerando uma certa tranquilidade pro próprio elenco do Atlético trabalhar com objetivos diferentes. Coletivamente melhorou depois que o Hulk saiu. Eu não acho nem que é isso. Eu meio que traço mais ou menos para a linha do trabalho do Barba mesmo. Eu acho que é um trabalho muito bem feito pelo Barba, com um elenco bem fragilizado, que é o do Atlético. Então eu vejo mais o Barba fazendo um ótimo trabalho. Tudo melhorou os números. Mas pensando naquilo que eu estava colocando aqui para o Breno, eu acho que o pensar, ter mais tranquilidade para pensar os novos rumos do Atlético, eu acho que gera uma tranquilidade maior para os jogadores. Porque quando a gente olha para o Atlético, e hoje ele já tem 8 vitórias, né? 8 vitórias o Atlético tem, né? Isso. Dentro do campeonato. Na temporada passada, o Atlético, o campeonato todo, conseguiu 12 vitórias. E foi com muito custo. Mesmo essas vitórias vindo com muito custo, o Atlético já tem incorporado no seu elenco, no mental, vitórias mais contundentes, principalmente jogando fora de casa. Então eu acho que isso pode ajudar e bastante esse elenco que está sendo muito bem preparado e trabalhado pelo Barba Domingos. Só para contrariar o que o HG falou aqui, né? Porque ele vai querer colocar, ele vai querer colocar a culpa numa pessoa só. Olha só, se a gente analisar, a gente pode pegar um contexto aqui. Há uns 3 meses atrás, a gente olhava e analisava o time do Atlético e você ficava destacando quem que tá bem nesse time do Atlético. Hoje você vê que com o Barba tendo tempo para trabalhar o time, o Tressolto está jogando muito bem. O Natanael cresceu demais, o futebol do Natanael. A gente fala do Vitor Hugo, que é talvez o grande jogador do Atlético. O Bernard, que ninguém dava nada pro Bernard, tá jogando muita bola. Eu tô falando aqui de 4 jogadores que cresceram e muito. Sem contar, isso chama-se aspecto coletivo. Sem contar, melhorou porque agora não tem o Hulk. Eu não acho que é só que mais atrapalhava do que ajudava. Eu acho que é um aspecto individual também. É o Barba. Eu acho que é individual também. Eu tô contigo que o Hulk tava mais atrapalhando que ajudando. Obrigado, Fluminense, pela ajuda. Mas não é só isso. Eu falei isso hoje no rádio e eu reitero. É claro que não é só isso. Você não acha que esse é o ponto principal? Não é o ponto principal. Isso aí. Principal não é não. É isso aí. O Barba tem feito. O principal é o Barba, Thiago. O principal é o Barba. Eu acho que são os 2 principais pontos. O Barba tá fazendo um milagre com esse elenco, porque o elenco do Atlético é ruim. Não. Já ruim não é não. Já ruim não é não. Ruim não é saudade de você. Não, ruim não é voltar. Você disse aqui por diversas vezes que o Vitor Martins tinha te convencido que o elenco era bem pior do que você imaginava. Pior do que eu imaginava, quer dizer que seja ruim. Contigo e com ele. Eu cheguei a falar no início da temporada que era muito bom. Mas não é muito bom nem bom. Cara, eu acho o elenco bom. Ô, Thiago, que é ruim. Mas ruim não é. Vai assistir jogo do Vasco, então você vê que pergunta lá o Jair Ventura se ele não quer um igual. Pergunta o Jair Ventura. Pergunta lá o... Ele tá no Vitória, Jair Ventura? Pergunta se ele não quer um igual. Mas, cara, pergunta o pessoal do Vasco, o Atlético é superior ao Vitória. Pergunta o Vasco se ele não quer. O Vasco é a mesma coisa. Não é. É que o Vasco é mais avacalhado. Valu, o elenco do Galo é ruim, Valu?
Eu não acho. Aí, ó, isso aqui é a voz da sabedoria, não, gente. Isso aqui é o equilíbrio. Vamos lá, isso aqui é a sabedoria, isso é o conhecimento, isso é a sapiência. Assim, quase que não chega razoável. Bom. Tipo assim, no razoável que era ruim, não tenta fugir, não. Conselho de classe razoável. Ele chega bom. É o que eu acho o trabalho do Domingues muito bom. Então, eu coloco o trabalho do Domingues muito bom. Acima de bom. O Atlético é ruim para razoável. Agora, assim, é impressionante, né? O HG... Ei, sai da minha vara, você não é peixe, não, irmão. É um cara que irmão. adora falar do tempo que o Domingues teve para trabalhar, para dar mais conjunto, sendo que uma solução é dizer uma palavra e serei salvo, né? Tira o Hulk do time. Ah, cara, pelo amor de Deus. Fixação, HG, sabe? Mas foi no show. Foi no show. Que fixação. Claro, seus olhos no retrato, fixação, minha assombração. O Hulk atrapalhava. Vocês viram o vídeo do Zé Ilan? Não. Eu vi. O Zé Ilan era da Globo. O Zé Ilan era da Globo. Quem? O HG. O Zé Ilan. Ele falou que o Zé Ilan era da Globo. Ele é torcedor. Fox Sports. Ele é torcedor. Depois foi Fox Sports e hoje ele fez um vídeo e tal. Continua sendo jornalista. Mas ele fez como torcedor. E aí, não interessa, mas fez. Aí tem outros torcedores também, falando da dificuldade do Hulk para jogar e questionando o John Kennedy ter ido pro banco, etc e tal. Pô, o John Kennedy tem que jogar e tal, não sei o que tem. Ah, mas pô, vocês estão com hiperfoco no Hulk? Hiperfoco. Você tá. Fixação mesmo. Você tá. Fixação. Aqui não, você é o advogado. Você eu reconheço, você se doer. Mas os demais não. Cara, então, é o seguinte, o Hulk atrapalhava o custo-benefício do Hulk era um escárnio. Meu Deus! Pra que tergiversou pra isso, cara? Escárnio. Não tem necessidade. 50 milhões tá por ano do Atlético como visitante. De o cara parou no Hulk no Fluminense. 25, pelo amor de Deus. 25 se isso não é fixação, e 26. que assombração até a saída é essa? do Hulk foi obsessão. Água. E tem esse negócio da importância dos gols também. Tem a importância dos gols também. Seu pior dia no programa. Calma aí. Quando o Léo Gomide trabalhava aqui, o Léo Gomide, que aliás está sumido, fala mais comigo, tem outros amigos, mas tá tudo bem, eu não guardo rancor não. Então quando o Léo Gomide trabalhava aqui, o Léo Gomide trazia um estudo que era a importância dos gols. O que é a importância dos gols? O Vargas, por exemplo. Eu lembro uma vez que ele trouxe. Eu falei, não, HG, o HG não, HG para vocês, antes era Everton. Não, Everton, naquele momento, os gols do Vargas não tinham tanta importância. Por quê? Porque ele fazia o terceiro gol de um jogo 3-0, ele fazia um quarto gol num jogo 3-0, ele fazia, não sei o quê, ele fazia um gol, enfim, importância dos gols. O Hulk, 24 e 25 e um pouco de 26, água. E quando você precisou dele quando você precisou dele para justificar os 50 milhões por ano, ele pipocou em todas as decisões. Deixa eu só lembrar que 24 o Atlético foi para a final da Copa do Brasil. Então, e ele fez o quê? E ele fez o quê? Ele não ajudou em nada. Então, não. Ele pipocou na final da Copa do Brasil, ele pipocou na final da Libertadores, ele pipocou na final da Sul-Americana. Ele acabou de falar sobre a participação em gols. Ele pipocou também no lance contra o Atlético Paranaense. Pênalti. Era ele a bola, o goleiro e o gol. O que ele fez? Perdeu Aí quem foi lá e fez o gol? Rubens. Salvou. Aí ele foi contra o Palmeiras, semifinal de Copa Libertadores. O que aconteceu com Perdeu o pênalti na trave. Legal. Ah, mas ele fez 21. Não, e 21 também, né? Foi a semifinal de Libertadores. Eu estou falando que em 21 ele foi. Não, importante nas conquistas. Eu acho que até 24. Aí 24, que loucura essa conversa. E 26 até a metade do ano. Água. Então o Atlético fez um baita negócio, ter liberado. Agora essa pica é do Fluminense. Ô Hulk, eu tô falando isso aqui porque você tá falando de nós aí. Ah, mas você é advogado do Galo? Sou do Galo e do Cruzeiro. Se falar, nós aqui, nem filho pra nós aqui, querido. Nós pode falar mal, vocês não. Baita negócio. O Atlético ficou com o Reinaldo e Buião. O Atlético ficou com o Reinaldo e Buião no ataque. Baita negócio. Ficar com 50 milhões aqui no lombo de jogador que não rende é errado. E saber que o São Paulo estava certo, né? Quando ele queria Agradeço o Fluminense aí. Então o Fluminense, muito obrigado. É isso. Vai fazer. Acho que todo mundo ia fazer isso. Né? Vai fazer os golzinhos dele. Vai imitar o Hulk. Eu fico pensando o seguinte. Inclusive você imagina o Hulk imitando depois do gol de pênalti contra o Grêmio, você chorando. Eu fico pensando o seguinte. Se for para pegar só isso, né, só essa questão, eu fico pensando como é que você analisou os números do Thiago Borba que o Atlético contratou?
Uai, não, porque o seguinte, deixa eu falar, o Thiago Borbas é um absurdo. Não, porque só o seguinte, é um atacante que não faz gol desde 13 o centroavante que não faz gol desde 13 e qual ano passado? E qual a relação do Thiago Borbas com o Hulk? Eu vou te falar agora, o Hulk não deveria estar aqui nessa conversa. Não, mas a gente estava falando das vitórias do Atlético fora de casa. Não mas deveria. Parabéns. Você quer pautar o programa? Não, eu não. Tem diretor e tem... Mas ele está reclamando que mas o que eu quero... o time melhorou com a saída dele, não, Ô, Thiago, o quê? O Atlético é melhor. O Atlético é mais coletivo. O Atlético coletivamente não melhorou? O Atlético não tem a ver com a saída do Hulk. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com vocês. Porque quando você tem um cara... Porque quando você encontra um cara... Peraí, você tem um técnico que consegue fazer o time jogar de forma coletiva. Tira um jogador que é extremamente individualista e faz o time jogar de forma coletiva. O contexto que o Atlético funciona hoje, Thiago, ele não funcionava quando o Hulk estava aqui. E não funcionaria com ele em campo. Aí é um exercício que só na tenda Fernandes não é só na minha você tenda, pode cara. ler o futuro. O HG tá pensando Quando eu não tenho a tenda Valu, eu não leio o futuro. Não sou só eu. O HG pensa da mesma forma. Então, ele está sendo criticado no Fluminense. Aliás, só um ponto aqui. Deixa ele lá no Fluminense, deixa pra lá. Muito pouco no... Você tá preocupado demais com o Fluminense, com o Hulk. O Barba, cara, persistiu o que tem acontecido com o Atlético nessa temporada, o Atlético conseguindo talvez uma vaga na Libertadores. Com esse elenco atual, ele merece muito mais uma estátua na Arena MRV do que o Hulk. Sabe por que eu levantei isso, HG? Porque você fica falando de números aí, né, o tempo todo, porque o Hulk isso, porque o Hulk aquilo. Porque é o seguinte, se for análise do HG, tá, gente? Tô falando do HG. Porque se ele for analisar assim, o Borbas já não devia nem ter vindo nem certo. Não, então você tem que falar pra direção do lugar, não sei o que contrato. Eu tô falando em relação então, ao que você tá falando. Então pergunta pra mim. Pergunta pra mim se eu contrataria. Pergunta se eu contrataria o Borbas. Deixa eu falar por quê. Pergunta pra mim se eu contrataria o Borbas. Eu vou te perguntar. Deixa eu trazer os dados aqui. Não, pergunta pra mim se eu contrataria o Borbas. Eu não contrataria. 4 temporadas. Eu não contrataria. O Borbas é isso que você quer ouvir? Em 4 temporadas, ele fez 27 gols. Em 4 temporadas. O Hulk em 4 temporadas fez 99 gols. E aí o cara tá desmerecendo. Não, mas peraí, você tá comparando o Borbas e o... Não, eu tô fazendo o quê? São dois deuses completamente distintos. Ele trouxe números aqui. 24 anos, o Hulk tá jogando na Copa do Mundo, cara. Eu falei que 24, 25, uma parte de 26, quando mais precisou de um cara que custava 50 milhões por ano no Atlético, ele pipocou. E pipocou. E ano passado ele pipocou. E você estava lá. Sul-Americana, irmão. Se o Biel tivesse feito gol, ninguém não me interessa, mas quando foi pra cobrança de pênalti ali, ele foi lá e tivesse resolvido antes, pipocou. Né? Então é o seguinte, a torcida gosta dele, etc e tal, a torcida tem razão, eu mesmo fui um que elogiei pra caramba, etc e tal. Ponto. Agora, o que tem a ver o Borbas? Você não contrataria o Borbas? É claro que não, cara. Mas você contrataria o Borbas? Não. É claro que não. Mas eu não sei onde pergunta pra ele. Que ele vai contrataria o Borbas? Não. Não. É um risco, não contrataria. Então eu também não. Eu não tô entendendo, cara. Nós estamos que você tá menosprezando tudo que o Hulk fez no Atlético. Não tem nada a ver. Mas o que tem a ver com o Borbas, Breno? Se o cara ficou aqui de 21 a 26... ele analisa em cima dos números. Então ele tem que ser coerente, ele acabou de ser coerente e falar que não traz o Borbas. Mas só foi coerente quando eu te disse que o Hulk fez história no ajudou o Atlético, fez gols importantes, ganhou títulos no clube, respeitado por muitos, hoje não pela maioria, respeitado por muitos. E aí, o que eu disse, os últimos 2 anos de contrato do Hulk no Atlético foram um nada. É isso que eu estou dizendo. Eu estou mentindo? Tá. Por que eu estou mentindo? Porque 24 o Hulk foi bem, sim. 24, o Atlético chegou no final de Libertadores e Copa do Brasil. Paulinho, e com o Hulk também. O Hulk faz parte do mecanismo. E do mecanismo. 25, o Atlético chegou Sul-Americano. Não, 25 ele não jogava nada. Ajudou. 25 ele não jogava nada. Você não pode... 25 ele não estava jogando nada. Era só 25 ele ajudou em quê? Nada. 25 ele deu pênalti, inclusive. Ele não ajudou em nada, 25. E 24, quando você chega numa final de Copa do Brasil e de Libertadores, você vai pegar um cara que é seu principal atacante, o mínimo que você vai cobrar dele é que ele te dê uma resposta. Deixa eu só te falar ele ramelou nas duas. Aí foi pra Sul-Americana para fechar o 25 bem, ramelou também. Não jogou nada. Não estava jogando nada. Era só reclamar dentro de campo. Só reclamar. Quando você parar com a e mandar gritaria, recadinho e fazer postagenzinha horroroso nos últimos 2 anos. Reconheço tudo que ele fez. Ponto. Nos últimos 2 anos, nada. E depois que ele saiu, coletivamente, o time melhorou. Sim. Tá. Ponto final. Quando eu puder falar, eu vou falar. O Barba mesmo é responsável. Aqui, a vitamina que você começou a tomar hoje, para já. Não falo mais não. Para de tomar vitamina hoje. Seu pior dia, viu? Pior dia. Seu pior dia. Não falo mais intervalo aí, André. Pode chamar. Pode cortar a vitamina.
Começou a vitamina, hoje já termina.